A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez. Queremos agradecer ao pastor Jeremias, a sua esposa, pela oportunidade e a Deus acima de tudo. Quero ler com os irmãos uma passagem muito conhecida que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e eu quero ler do versículo 1 ao 10, que a palavra de Deus diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve a salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus! Que palavra, meus irmãos! Eu fico imaginando, ao ler esta passagem, que Zaqueu era um homem odiado por seus conterrâneos, marginalizado pela sociedade religiosa daquela época e considerado por todos traidor da nação. Este homem, meus irmãos, é Zaqueu, que tinha a função de ser um cobrador de impostos. Naquela época, um cobrador de impostos era símbolo de desonestidade e opressão. Mas em Zaqueu, algo em seu coração ansiava por mudança. E isso levou, meus irmãos, a buscar Jesus de forma inusitada. Ele não sabia, mas aquele encontro ia mudar tudo em sua vida. E ao ler esses versículos, também fico vendo que essa palavra nos mostra, meus irmãos, que ninguém está fora realmente do alcance, do olhar e da graça de Deus nosso Pai. O que aconteceu com este homem chamado Zaqueu não foi, meus irmãos, um mero encontro casual. Não foi. Mas um encontro divino, preparado já por Deus, cheio de propósito e transformação. Porque, meus irmãos, quando Jesus entra em nossa história, ele revela a nossa condição, nos chama pelo nome e transforma radicalmente nossa vida presente e nosso futuro. Aleluia. E aqui eu vejo nessa passagem, Jesus encontra o pecador em seu caminho. Porque mesmo, meus irmãos, quando o pecador não o conhece completamente, Jesus já estava indo ao seu encontro. E essa passagem nos mostra que tudo isso é um cenário da busca, meus irmãos. Porque a palavra diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jericó, meus irmãos, era uma cidade próspera, mas espiritualmente distante. Jesus estava a caminho da cruz, mas ele não estava negligenciando a oportunidade de salvar uma alma. Aleluia. Mesmo, meus irmãos, em nossas rotinas mais ordinárias do dia a dia, Jesus pode passar por nós.
E esse momento pode mudar tudo na minha e na tua vida. Jesus, ele nunca está ocupado demais, aleluia, para mudar a minha e a tua vida. Mas nós precisamos, meus irmãos, fazer uma busca sincera, porque a palavra diz assim, ó, e procurava ver quem era Jesus. E aqui me mostra que Zaqueu, apesar da sua posição e riqueza que ele tinha, ele sentia um vazio dentro dele que o motivava a buscar Jesus. Porque, meus irmãos, o desejo de conhecer a verdade nasce quando nós reconhecemos que o que temos não nos preenche, meus irmãos. Só quem conhece e reconhece o vazio realmente se move em direção à plenitude, aleluia. Eu vejo nesse texto a superação dos obstáculos em nossas vidas. Porque a palavra diz, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, Zaqueu subiu a uma figueira brava. Então, meus irmãos, aqui eu vejo, mais uma vez, que Zaqueu não deixou que sua limitação física, que o desprezo do povo o impedissem daquilo que ele estava buscando. Quem deseja, meus irmãos, ver Jesus de verdade, encontrará uma forma, mesmo distante das multidões. A fé que nós insistimos sempre alcança. Percebo que esse texto também nos diz que Jesus chama o pecador pelo nome. E realmente Jesus conhece pessoalmente o meu e o teu coração. E nos chama, cada um de nós, de forma individual e graciosa. E aqui eu vejo, meus irmãos, mais um efeito de Jesus, porque nós vemos aqui um chamado inesperado, meus irmãos. Porque Jesus diz, Zaqueu, desce depressa. Olha que lindo, meus irmãos. Jesus, pela primeira vez, encontra aquele homem e o chama pelo nome, aleluia. Um sinal de que Jesus conhecia profundamente Zaqueu. Deus nos vê, meus irmãos, onde estamos e nos chama com amor. Mesmo quando diferentes pessoas podem estar nos evitando. E Deus não apenas vê a multidão, mas o chama pelo nome. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Eu vejo aqui uma resposta imediata. Jesus diz, desceu apressadamente e que Zaqueu o recebeu com alegria. Então, meus irmãos, o coração de Zaqueu estava pronto. O chamado de Jesus foi rapidamente respondido, com prontidão, com alegria. A verdadeira fé, meus irmãos, não hesita quando nós ouvimos a voz de Cristo. Como alguém, meus irmãos, assim, que atende rapidamente uma ligação esperada há anos. A alegria da salvação começa com um sim, verdadeiramente decidido, meu e teu, aleluia. Eu vejo, meus irmãos, que a crítica dos religiosos também está neste texto, porque a palavra diz, todos murmuravam. Não é um ou dois, era todos, todos que estavam naquele lugar. A graça de Jesus escandalizava, meus irmãos, os que acham que merecem mais. O amor de Deus, meus irmãos, é inclusivo e vai até os desprezados. E eu e você devemos ter, meus irmãos, o mesmo coração. Como o irmão do filho pródigo, muitos preferem a justiça à misericórdia. Que a graça que salva o pior, meus irmãos, pode muitas vezes incomodar o melhor.
Mas aqui eu vejo também que Jesus transforma o pecador por completo. Porque o verdadeiro encontro, meus irmãos, com Jesus muda nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos valores e literalmente a direção da nossa vida. E aqui eu vejo a evidência do arrependimento. Porque a palavra diz: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu falando. Zaqueu não apenas creu na palavra, ele demonstrou verdadeiramente, meus irmãos, o fruto do arrependimento. Porque a verdadeira fé se manifesta em uma mudança de atitude e de vida. Como alguém, meus irmãos, que depois de um acidente decide valorizar a vida e mudar totalmente e radicalmente seus hábitos. Olha que lindo! O arrependimento que não muda as nossas atitudes, meus irmãos, é apenas um remorso que eu e você carregamos. Eu vejo, meus irmãos, neste texto, a declaração de salvação. Porque a palavra diz: hoje veio a salvação a esta casa, aleluia. Jesus confirma, meus irmãos, que a transformação de Zaqueu é a prova literalmente da salvação recebida. Quando Cristo entra, a casa toda, a minha e a tua, é abençoada. Quando Cristo entra em nossas casas, a bênção, meus irmãos, se espalha, aleluia. E aí eu vejo a missão de Jesus revelada, meus irmãos. Porque a palavra diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus está deixando claramente, meus irmãos, nesta noite para cada um de nós aqui, que a sua missão é salvar os que reconhecem sua perdição. Aleluia. Todos nós, meus irmãos, somos Zaqueus, até que cada um de nós nos encontramos com Jesus. Aleluia. É como, meus irmãos, um bombeiro que arrisca a vida por alguém preso no fogo. Jesus veio por mim e por você. Jesus veio por todos nós. Só quem sabe, se sabe perdido, meus irmãos, clama por salvação. Aleluia. Eu quero finalizar nosso sermão de hoje, nossa pregação de hoje, meus irmãos, dizendo que Zaqueu nos mostra que ninguém está fora do alcance de Jesus. Ele era rico, mas pobre em espírito. Era chefe dos publicanos, mas precisava ser liderado por Deus. Ele era conhecido por todos os homens, mas foi chamado por Jesus. Aleluia. Hoje, meus irmãos, Jesus também está passando aqui nesta noite, conversando conosco, nos chamando. Ele conhece o meu e o teu nome, sabe da onde você está vindo e para onde você vai. Ele entende as nossas dores, os nossos pecados e a nossa sede por mudança. Jesus, meus irmãos, esta noite está fazendo um convite para mim e para você, para que nós possamos descer da figueira, do orgulho, da religiosidade, da aparência, e que nós possamos verdadeiramente receber Jesus em nossas casas. Eu entrego, meus irmãos, esta palavra com muito amor, com muita devoção, louvando e glorificando a Deus, porque Ele tudo pode realmente na minha e na tua vida. Amém.